E, Dom Rifan, é um tema que o senhor tem recebido muitos apelos, não é? E tem sido muito interpelado sobre ele. Portanto, eu tenho certeza que todos nós estamos com muita ansiedade também em ouvi-lo. A palavra é sua. Muito obrigado, Dom Rifan. Muito obrigado aí, Frei Evaldo, Dom Aparecido, aí nossas saudações. Depois precisamos conversar muito sobre isso. É um assunto vasto. E também aí Dom Magela, que falou muito bem, saudando aí a todos. A Dom Moacir, que explicou bem a carta. Bem, eu começo falando daquilo que está o tema do mês da Bíblia, dos Gálatas, né? Porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E São Paulo também, no capítulo 5 das Gálatas, ele diz: se vos mordeis e devorais mutuamente, cuidado para não seres consumidos uns pelos outros. Ou seja, nas primeiras comunidades cristãs havia briga também. Isso também não é algo tão raro na igreja. Acontece. Problemas que não devia haver, porque devemos ter sempre pela caridade naquela norma de Santo Agostinho. In principiis unitas, nos princípios, unidade. In dubiis libertas, nas coisas livres podemos ter liberdade. In nominibus caritas, acima de tudo, caridade. Eu lembro para todos, porque nem todos aqui são especialistas, os leigos que estão nos ouvindo, por exemplo, a questão da unidade da igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica, unidade. A igreja é uma só. Portanto, unidade de governo, nós temos o Papa com os bispos. Unidade de doutrina, uma só fé expressa no catecismo da Igreja Católica. E unidade de culto, unidade sacramental. Só tem um sacramento. Existe só uma missa, que é a renovação do sacrifício da cruz do mistério pascal de Jesus Cristo. Embora haja diversidade de ritos e carismas espirituais. Aí o Frei Evaldo é carmelita, existem os dominicanos, os beneditinos. E o Papa São João Paulo II diz que essa diversidade de carismas, e ele está falando a respeito da questão da diversidade dos ritos, enriquece a igreja. Portanto, não destrói a unidade. A diversidade de ritos, por exemplo, não destrói a unidade, constrói a unidade. Bom, então, em primeiro lugar, queria dizer que este motu proprio, Traditionis Custodes, é um ato de governo do Papa, uma pastoral e disciplinar. E, da nossa parte, exige a obediência filial. Como católicos, não há o que discutir. O católico obedece, ele aprendeu, né, isso. Eu me lembro do meu bispo, né, Dom Antônio de Castro Maia, que muitas vezes é citado por certos grupos. Dom Antônio de Castro Maia nos dava essa orientação que eu vou ler aqui. Olha. Como fiéis católicos, nas nossas relações com o Papa, devemos nos conduzir como um vivo espírito de fé e ver no Papa sempre o vigário de Cristo na terra, cujas palavras, no exercício do seu munus, devem ser tomadas como palavras do próprio nosso Senhor. Por isso, ao Papa devemos respeito, veneração e dócil obediência, evitando todo espírito de crítica destrutiva. Uma que nós lamentamos muito, aqui faço um parênteses, hoje em dia na internet todo mundo fala o que quer, destrói, fala mal do Papa, dos bispos, o que quiserem. É um espírito de crítica destrutiva. Dom Antônio continua. É preciso que nosso procedimento reflita a convicção da nossa fé que nos aponta no Papa o vigário do próprio Jesus Cristo. Bom, sobre o motu proprio Traditionis Custodes, além de ser um ato de governo, é bom lembrar aí, ele não proíbe as celebrações segundo o missal de São João 23, não está proibindo, ele está regulamentando. Depois, nós voltamos ao regime de concessão. Eu lembro aqui um pouquinho o histórico da missa da forma antiga, o último missal promulgado pelo Papa, foi o missal de São João 23, portanto, quando se fala em missa antiga, ou missa tradicional, que não é uma expressão 100% legítima, a missa antiga é a missa de São João 23, portanto, o missal de 1962, que foi a última reforma. Não é o missal só de São Pio V, é aquele missal com todas as reformas já feitas por São Pio X, Pio XII e São João 23. Então, nós usamos, por exemplo, aqui na administração apostólica, usamos o missal de São João 23, concessão feita pela Santa Sé. Bem, o histórico.
Em 1970, que foi publicado a missa, o Novus Ordo Missae, de Paulo VI, São Paulo VI. Né? E o Papa também, ele fez a obrogação, né? Colocou a missa, o rito romano, Paulo VI, no lugar da antiga. E todos deviam usar essa forma renovada. Mas ele fez exceção para os idosos e para as pessoas que não se adaptariam. Por exemplo, São José Maria Escrivá pediram a que ele pudesse celebrar na forma antiga, e ele, portanto, celebrou até morrer a missa na forma antiga por concessão. Portanto, a missa não foi abolida, só a bula, o Primum Tempore, que foi abolida pela Missale Romano de Paulo VI, mas não a missa como tal. Bem, em 75, o Papa usou a sua autoridade vigente para promulgação. Em 1984, o Papa São João Paulo II escreveu o motu próprio Quatuor Abinc Annos, que é um indulto para os bispos, para aqueles que queriam celebrar a missa na forma antiga. Então, São João Paulo II diz que é um uso venerável, que se pode usar essa missa de João 23. Então, ele concedia, desde que não questionassem a forma jurídica atual e a retidão doutrinal do missal de Paulo VI. Portanto, já falava isso. E dava aquelas determinações, portanto, conforme Então, o meu, eu que deixei mudo, mas o Dom Rifan, não estou ouvindo, Dom Rifan. É algum plug. Alô, alô. Houve um problema com o som de Dom Rifan e ele vai sair e entrar novamente. Nesse meio tempo, eu gostaria de chamar Dom José Aparecido e Dom Moacir Silva e que respondessem algumas perguntas. São diversas as interrogações, mas tem uma muito evidente, prática também. Um sacerdote que necessite, que queira celebrar, a pessoa pergunta como vetus ordo, necessita de autorização do bispo? Interrogação. Aí, Dom Moacir, Dom José Aparecido. Necessita autorização. Isso. Não há dúvida, o texto é claro. Sobretudo aqueles que não tinham autorização e os que forem ordenados a partir de agora necessitam de uma autorização que o bispo pode dar se Roma, depois de consultar Roma. Né? Aqueles que já contam com essa autorização, que já celebravam, é direito adquirido, devem conversar de novo com o seu bispo. Né? Uma desdobramento disso, que é uma dúvida que tem surgido, Dom José Aparecido, Dom Moacir. Se um sacerdote que solicita essa permissão, ele necessita instruir o pedido que ele faz, com quais documentos, ou seja, o que ele necessita apresentar além do pedido de poder celebrar na missa. E explico por quê. No artigo 3º, parágrafo 4º do motu próprio,
se estabelecem alguns critérios. E são, o primeiro, conhecimento da língua latina. O segundo, a compreensão das rubricas e dos textos. Então, não é suficiente dizer que o padre fala latim, ou que lê latim. Ele tem de ler e compreender as rubricas e os textos litúrgicos. Mais ainda, um critério adicional, viva caridade pastoral. Ou seja, como qualquer sacerdote deve ter a cura, né? E, finalmente, o terceiro e último critério, Dom Moacir, Dom Ciro, comunhão eclesial. Mas isso diz respeito ao sacerdote encarregado na diocese, Dom José Aparecido mencionou, né? Ele ou o bispo. Mas a pergunta que eu faço, se esses critérios se aplicam ou não a qualquer sacerdote que faça a solicitação? Eu tenho que distinguir os que já celebram e aquilo que o Papa colocou, os que serão ordenados a partir do motu próprio. Os ordenados a partir do motu próprio, para o bispo autorizado, tem que ter que consultar a Santa Sé. Eu imagino, creio que para o bispo consultar a Santa Sé, tem que dar o seu parecer, tem que constar todos esses critérios de que vale para todo sacerdote. Vale, sobretudo, para esse sacerdote novo que está querendo autorização e que o bispo, para autorizar, precisa consultar a Santa Sé. Nessa consulta, tem que aparecer esses critérios presentes na vida do padre. Então, parece que pode completar melhor ainda. Não, alguns desses critérios, tirando a língua latina, né, são critérios que qualquer bom padre para exercer um ofício pastoral tem que ter. Né? Então, um padre que tem que estar em comunhão com o seu bispo, estar em comunhão com o Santo Padre, viva plenamente a caridade pastoral, que deseja viver plenamente a caridade pastoral, porque é um desejo nosso mais do que realidade até, mas que não tenha reservas quanto a... Então, os critérios são outros aqui também. Quanto à validade e à legitimidade da reforma litúrgica e do concílio. Do concílio segundo as intenções do próprio concílio nos documentos conciliares. Mas são esses os critérios que devem ser claros. O bispo, para autorizar, deve averiguar se esse sacerdote tem essas condições. Ademais disso, saiba latim, pelo menos o suficiente para entender o texto, né? Não o suficiente para pronunciar mora e papagaio. Que isso pode acontecer às vezes. Aqui eu conheço algum caso de gente que sabe pronunciar lendo, mas não entende o conteúdo. Né? Então, esse cuidado é o cuidado de que haja que o padre seja plenamente envolvido com a vida pastoral da igreja e que tenha essa caridade pastoral evidente. Uma pergunta seguinte, Dom Cido, acho que é mais para o senhor, Dom José Aparecido, perdão. Tem muitos comentários sobre o documento do Papa São Pio V, que institui o rito da missa, que hoje nós chamamos de extraordinário. E a questão o senhor fez na sua explicação, na sua exposição, uma interpretação do que o Papa quer dizer como única expressão da lex orandi. Eu entendo que o senhor respondeu a essa dúvida. Ou seja, que o documento atual não exclui o rito precedente. Mas eu queria que o senhor explicasse novamente para esclarecer as pessoas que estão participando. Ou seja, o fato de dizer única expressão não significa exclusiva e muito menos que elimine todas as demais, né? O senhor deu exemplo até de Nossa Senhora do Carmo, o rito de Santa Elias, que a gente fala até no ato penitencial, cita Santa Elias. Mas... Não, a única expressão, é importante que o Papa tenha mostrado que o missal que nós temos atualmente é a única expressão vinculante que há agora. Agora, nós não podemos, pela própria natureza do documento normativo, nós não podemos
absolutizar a expressão a tal ponto de que a celebração se torne absolutamente espúria. O problema apresentado pelo Papa como justificativa para diminuir as concessões ou para restabelecer o regime de concessão era a postura, a atitude dos sacerdotes e dos grupos que participam, que era uma atitude que é uma atitude não de comunhão, de rejeição do concílio, de rejeição do novo missal, da nova liturgia, né? Então isso não se pode entender. Agora, se fosse considerado, se a palavra única fosse considerada em sentido absoluto, o Papa não poderia fazer nem sequer essa concessão, porque ele tem que zelar pelo bem da unidade da Igreja, né? Então, se fosse único nesse sentido de que não, a fé da Igreja só não pode ser expressada de outro modo, então ele teria que abolir completamente essa forma litúrgica que, de fato, não aboliu, né? Mais nesse sentido, né? Então, o missal de São Pio V expressa a dimensão diacrônica da nossa unidade de fé, né? Então, muito obrigado, Dom Moacir, Dona José Aparecido. E Dom Rifan voltou. Isso, vamos lá. Dom Rifan, então a palavra é sua. Muito bem. Então, eu gostei dessa interpretação, dessa explicação aí, que não foi abolida, né, mas continua, foi regulamentada, né? Então, eu acho que está bem. Mas eu estava falando sobre a história. Então, houve a Ecclesia de Afflicta, foi em 2007. Em 88, de 88 até 2007. Depois, 2007 foi a Sumorum Pontificum, não é? Sumorum Pontificum, que permitiu a todos os padres que quisessem celebrar, etc. e tal. Mesmo alguns sem precisar falar com o bispo. Isso, evidentemente, não ia dar certo e não deu, né? Não deu certo. Por isso que o Papa está agora regulamentando. Então, a Traditionis Custodes volta à situação do indulto de 1984. Ou seja, também no 84 tinha se dito que a forma lex orandi seria o novus ordo de Paulo VI, mas sempre o indulto continua. Portanto, existe, pode-se celebrar a missa na forma antiga, o uso antiquior, como se diz, a missa de São João 23, com as concessões. Portanto, existe no regime de concessão. Bom, houve um retorno ao controle dos bispos, evidentemente, e o Papa, na entrevista que ele deu à Rádio Espanhola, ele fala que é como se fosse um birritualismo. Ou seja, ele constituiu um novo rito. O uso antigo é um novo rito, porque o único rito romano é Paulo VI. O outro é um rito antigo, respeitável, como dizia São João Paulo II, como disse o Bento XVI, e se pode-se celebrar. E, com a licença de pedir a Roma, é como se fosse um padre novo, por exemplo, como se fosse um padre do rito latino quisesse celebrar no rito maronita, no caso. Também é a mesma coisa. Bem, agora, uma coisa importantíssima desse motu próprio é que o Papa quer que os grupos sejam acompanhados pastoralmente pelos padres. Não basta a concessão de celebrar a missa. É preciso que sejam acompanhados. Eles também são ovelhas. Esses que preferem a missa na forma antiga, com forma de expressão, eles são ovelhas do redil e que devem ser acompanhados também, né? Não podemos jogar fora. Bem, e houve, então, portanto, essa regulamentação do Universo Ecclesia, da Igreja, já tinha havido, não é? Agora, uma objeção que eu ouvi aí o Frei Evaldo falar. Eu acho o Dom Rifan de novo. O problema é que... Aí, Dom Rifan, voltou. Voltou. Então, estava falando, aqueles que citam, não, mas tem
houve muito ataques no começo à missa de Paulo VI. Houve, de fato, muitas críticas. Mas precisamos saber que ela foi promulgada pela Santa Sé, repromulgada por São João Paulo II. E o cardeal Ottaviani e Batti escreveram contra, escreveram antes da promulgação, né? Depois de promulgado, o cardeal Ottaviani escreveu ao Papa dizendo o seguinte, é interessante essa frase do cardeal Ottaviani: eu me regozijei profundamente lendo o discurso do Santo Padre sobre a questão do Novus Ordo Missae, especialmente as precisões doutrinais contidas nos seus discursos nas audiências públicas de 19 e 26 de novembro. Depois do que, eu acredito, ninguém pode mais ficar prudente e inteligentemente, pode ficar genuinamente escandalizado. Como para o mais, uma catequese prudente e inteligente deve ser compreendido para resolver qualquer perplexidade. Por isso eu desejo a nota doutrinal sobre a missa do rito paulino e a atividade da milícia uma larga difusão. Portanto, o cardeal Ottaviani também concordou com aqueles reparos que foram feitos. Bom, os bispos da França foram muito compreendidos, foram muito compreensivos com os fiéis. Eles, lá tem muitos que têm a forma antiga, né? É o caso agora de os chamados tradicionalistas refletirem se o Papa não tem razão de chamar a atenção, não é? Por quê? Bento XVI já tinha pedido que aceitasse o caráter vinculante do Concílio Vaticano II e que não questionassem a ortodoxia do Ordo Missae atual. Não ouviram o Bento XVI e por isso que o Papa volta a falar agora. Agora, há diversidade de posições entre os tradicionalistas. Alguns que são corretos, por exemplo, o Mosteiro de Fongombô, do Barru, Lagrasse, os missionários da Divina Misericórdia, aqueles lá da Diocese de Toulon, nós aqui da administração apostólica, que aceitamos o Concílio Vaticano II e aceitamos o Novus Ordo Missae. Agora, tem outros grupos também que não aceitam nem o Novus Ordo, nem o Vaticano II. E outros que são mais duros ainda. Esses ficam dizendo, nós somos a igreja, a verdadeira missa é a nossa, a outra não é a verdadeira. Esses aí, evidentemente, que estão sendo alvo. Eles é que causaram este moto próprio. Então, é preciso seguir aquilo que São João Paulo II tinha falado, Bento XVI está falando, e o Papa Francisco está falando agora de novo. Por isso, eu lembro a todos, nós conservamos o rito romano. Aliás, quando eu estive com o Papa Francisco, logo depois que ele foi eleito, eu fui a Roma, quando houve lá aquele congresso Sumário Pontífico. Eu fui e falei com ele pessoalmente, Santo Padre, eu estou aqui para participar ali do Sumário Pontífico. Ele falou, eu estou sabendo, você está aí para isso, o cardeal Castiglione me falou. Aí ele me falou, olha, não tem problema nisso, eu sou contra a instrumentalização, a ideologização da missa na forma antiga. Eu disse para ele, eu também, por isso que eu estou aqui, para dar a correta interpretação da missa, ou seja, o apego à missa, porque é uma das... Aí o Papa me falou, não, é uma das riquezas da igreja, a missa na forma antiga. Portanto, por que nós conservamos? Porque é uma riqueza litúrgica da missa, para nós é uma proteção contra abusos. Aliás, o Papa fala isso também, abuso no limite do suportável que existem hoje na igreja, né? Porque para nós é uma expressão bem dos dogmas eucarísticos, bem clara, bem definida, não é? Porque ela é revestida de reverência, humildade ritual e pessoal, preserva bem a ritualidade. Existe, evidentemente, a missa de Paulo VI pode ser muito bem celebrada, mas, infelizmente, em muitas paróquias não o são. Portanto, é um legítimo desejo de conservar a missa na forma antiga, em perfeita comunhão com a igreja, que é uma proteção contra os abusos e pela sua solenidade, como diz Bento XVI. Eles querem essa missa porque ele se preserva a dignidade do sagrado. É por isso. Quando nós fizemos a nossa declaração, que sanou aquela posição cismática que havia aqui na Diocese de Campos, nós colocamos aqueles pontinhos. Porque a Santa Sé nos perguntou, o que vocês pensam? Nós dissemos, olha, reconhecemos o Santo Padre e o Papa, com todos os seus poderes e prerrogativas, prometemos a obediência filial. Segundo, reconhecemos o Concílio Vaticano II como um dos concílios ecumênicos da Igreja Católica, aceitando-o à luz da Sagrada Tradição. É uma expressão feita pelo próprio São João Paulo II, né? Não é o concílio
da imprensa, não é o concílio dos abusos, é o concílio que ele diz claramente, né? O concílio, a doutrina do concílio, compreendida à luz da santa tradição e referida ao perene magistério da própria Igreja, frase de São João Paulo II. E terceiro, reconhecemos a validade do Novus Ordonis, que é promulgado pelo Papa, e sempre que celebrado corretamente, com a intenção de oferecer o verdadeiro sacrifício da Igreja. Portanto, para nós, como nós já seguimos o que o Papa nos pede, não houve assim maiores problemas com este motu próprio. E esperamos que assim continue, e estamos aqui sempre querendo colaborar com a Igreja. O que nós queremos é isso. Aqui na CNBB, da que eu faço parte, a Igreja é divina e humana, como disse bem aí no começo, né? A Igreja divina, Dom Magela lembrou bem. A Igreja é divina nas suas leis, na sua instituição, mas é humana em nós, pobres, fracos, pecadores. Mas não percamos nunca a fé na Santa Igreja, não percamos nunca a nossa adesão ao Santo Padre Papa, a nossa característica de cristão. É essa minha pequena contribuição. E, Dom Rifan, muito obrigado pelas palavras, e é importantíssima a presença do senhor. Eu acho importante para a Igreja no Brasil. Eu, desde quando eu conheci, eu admiro muito o senso eclésia do senhor, o senhor como eclesiástico, a fraternidade e a pertença à Igreja, que é o povo de Deus, em síntese, né? Eu agradeço muito a riqueza e repito que é muito significativo o seu ensinamento hoje, nesta noite. Tem uma pergunta direta para o senhor. Vamos lá. Se os seminaristas da administração apostólica necessitam da permissão de Roma após a ordenação para poderem celebrar no rito extraordinário? Então, eu acredito que não, porque se eles entraram aqui, e quando eles vêm para cá, seminarista que é de fora, por exemplo, da nossa aqui pertence à administração, de fora vem com a licença do bispo ou do pároco local. Como já foi dado essa lei para a administração apostólica de conservar usos antigo ior, eu acho que é automaticamente, mas é isso os canonistas que podem dizer, mas se for problema a gente pede a Roma, não há problema nenhum, pedimos, e eles estão tranquilos quanto a essa nossa adesão à Santa Sé. Tá certo. Não, obrigado. Uma outra, isso eu acho também que é melhor o senhor falar. Surgiram muitos comentários sobre a língua latina, que é uma grande riqueza. Todos os dias eu rezo em latim também. Que bom. Mas isso não é um mal, graças a Deus, é um bem, até uma virtude. Mas que o senhor explicasse também a importância de conhecer o latim para o celebrante, para o sacerdote. Ou seja, como dizia Dom Cito, que ele não repita a palavra simplesmente, mas que ele conheça o significado. Aí Dom José Aparecido também comentou, se ele quiser fazer uma intervenção, Dom José, é muito bem-vindo. Importante. Então, Dom Rifan e depois Dom José. Não, eu entendi perfeitamente. O latim que nós usamos na liturgia é o latim litúrgico, o latim eclesiástico litúrgico. Não é aquele latim de Virgílio, de Cícero, porque aquele é mais difícil. Mas é o latim eclesiástico, litúrgico. Quem é que não sabe? Ave Maria, gratia plena. Vai dizer que você não sabe o que é isso? Não é? Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. Agora, a nossa missa aqui, por exemplo, que nós fazemos, é perfeitamente compreensível. Por quê? Os hinos são em português. E eu até uso muito os hinos atuais para mostrar que nós estamos em perfeita comunhão. Hinos em português. O sermão é em português. As leituras são em português, de acordo com agora, o Papa pediu que seja a tradução aprovada pela CNBB. Leituras em português. Tem sempre um monitor explicando as partes da missa. Começo da missa. E o povo reza também em português. O povo tem um missal bilíngue, latim e português. O sermão é em português. Então, eles entendem tudo. Não tem porquê. Se eles vêm para cá, porque eles sabem o que está acontecendo e preferem o latim, como se fosse, como dizia João 23, é aquele cofre que encobre os mistérios, aquele cofre que guarda uma joia preciosa, que são os mistérios eucarísticos. Mas é bom que os padres aprendam latim, não é tão difícil assim, não é? Para não ficar falando coisas trocadas. Bom, para nós canonistas é importante o latim. Claro. As normas canônicas valem no seu texto latino. Né? Bom, e continua sendo a língua oficial da Igreja, né? Exato.
E depois, para um padre, é importante ter um conhecimento, pelo menos sofrível do latim, para que ele tenha acesso às fontes da teologia, às fontes do próprio Concílio Vaticano II, cujos textos oficiais estão em latim, né? As fontes dos padres da Igreja, pelo menos da patrologia latina, e assim, o tesouro que a Igreja tem, né, está em grande parte em latim e grego. Se nós temos o mínimo acesso a essas coisas, a Bíblia Vulgata, né, e um pouco de grego para ter acesso ao Novo Testamento, isso só melhora o conhecimento da doutrina da Igreja, da tradição, e nos ajuda a ter um acesso mais profundo à sabedoria milenar da Igreja, né? Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: depois da Traditionis Custódias, vários bispos, porque nós temos, além aqui de Campos, da região, norte do estado do Rio de Janeiro, nós temos 12 outras dioceses onde a gente tem a missa também na forma antiga, com a concessão do bispo local. E os bispos todos confirmaram que nós continuamos lá, porque eles sabem que nós temos a perfeita adesão à Igreja, aceitação do concílio, da missa atual. Então eles dizem: olha, vocês são ortodoxos, não tem nada que mudar. E o bispo, como guarda da tradição, Traditionis Custas, ele deixou a gente direitinho. Outros lugares que têm abusos, é claro que o bispo tem que entrar em ação, como fez bem Dom Moacir, né? Dom Moacir, a situação aqui está brava. Mas, voltando só ao latim, não sei se me ouve. Ouvimos. O problema não é a língua latina. O problema é a mentalidade com que se aproximam da liturgia alguns grupos que têm ânimos cismático, ou que não têm o sentido de comunhão eclesial e de obediência. Então, tanto faz rezar em latim como espanhol, italiano, português. Se a gente sabe um pouquinho da língua, está muito bem, né? E depois uma outra coisa que é o fator cultural. Para um brasileiro, saber um pouquinho de latim ajuda a compreender tão bem a última flor do laço, inculta e bela. Muito bom. Dom Rifan, perdeu o som. Voltou. Não. Juntos. Né? Agora voltou. Compreender os bispos direitinho, acho que isso aí ajuda muito a gente estar em união, não é? E cada bispo vai ver lá, ele que é o guarda, é melhor, porque tem muitos grupos aí meio malucos. Mas maluco tem em tudo quanto é lugar, né? Tem dos dois lados, né? É como o Dom Murilo fala: eu não sei onde é que tem mais maluco, do lado de lá ou do lado de cá, da esquerda ou da direita. Eu sei que tem em todos os lugares. Mas o bispo, coitado, ele tem que ficar olhando ali o que pode, o que não pode, as concessões. Não pode colocar a gente doida, senão está usando aquilo que o Papa fala: instrumentalização, ideologização. Isso aqui não pode. A gente tem que estar dentro da Igreja Católica, não pode ideologizar as coisas, não é? Tá bom, eu acho que isso é importante. E certas expressões que usam, tipo assim, missa de sempre, nós somos a verdadeira igreja, isso está errado. São expressões que não têm cabimento. Nós somos a verdadeira igreja. Que igreja? Então a outra desapareceu? Não, nós temos a missa de sempre, a única missa verdadeira. Quer dizer que a igreja então perdeu a sua unidade de culto, né? Porque tudo o resto acabou, só tem a nós. É isso, extra nós, nulla salus. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo, né? Mais um esclarecimento sobre o motu proprio, que aparecem perguntas. Existe uma interpretação evidentemente errônea de que o motu proprio Traditionis Custodiae é uma abolição do rito precedente, do rito extraordinário. Ou seja, é uma proibição ou uma abolição, segundo a interpretação que dão. Aí seria bom o pronunciamento dos senhores, explicando se é ou não é, existe proibição e abolição? Dom Aparecido já falou, eu posso falar um pouquinho antes. Não houve abolição, tanto assim que ele permite os lugares, ele quer apenas regulamentação, não foi abolido o rito. Mesmo a expressão única, o Dom Aparecido explicou muito bem, é a forma do rito romano atual, mas não quer dizer que a outra é uma concessão, é uma faculdade permitida pela Santa Sé. Então não houve abolição.
E isso, desde Paulo VI, já tinha permitido, a São José Maria, por exemplo, celebrar a missa na forma antiga, não só São José Maria, outros também, né? Também João Paulo II permitiu, e o próprio Francisco também permite. Não é isso, José? É isso mesmo. Eu acho que não se trata de abolição. Né? O Papa regulamentou uma disciplina. O motu próprio é regulamentação disciplinar. Isso. Não é constituição de rito novo, nem abolição de rito novo. Então, é um documento disciplinar e ele deve ser lido nessa luz. Mais uma pergunta que surgiu. Nós falamos do padre que pede a licença ao ordinário, ao bispo. E a pergunta que surge é: e se o padre for um religioso? Ele pede licença como e a quem? Ao seu ordinário. No caso, é o superior maior, que é o provincial, ou o superior, que é de um instituto religioso clerical. Né? Então, o Frei Evaldo, se quiser celebrar no rito carmelita, ele não precisa ver o que é que está regulamentado no rito carmelita. Porque esse motu próprio não atinge o rito carmelita antigo. Não atinge o rito carmo. Não. Agora, um outro padre por exemplo, um missionário, vamos dizer assim, um redentorista que queira rezar, ele tem que pedir ao ordinário dele, né? E para celebrar publicamente, ao ordinário do lugar. São duas coisas. Né? Então, Dom Ciro, esclarecendo, são dois pedidos, um ao superior dele, como religioso, e em seguida... Para casas religiosas, para ele celebrar em privado, lá ele... Agora, se ele for celebrar publicamente, ele não, evidentemente, ele tem que se submeter às normas do ordinário do lugar, que é o bispo diocesano, da circunscrição onde ele se encontra. Frei, agora você está sem voz. Não, agora eu digo, agora voltou, graças a Deus. Com satisfação eu digo que são 1h30. Eu sinto que a gente poderia estender isso até tarde da noite, avançada hora. Mas o tempo urge, né? E eu gostaria de pedir, em conclusão, que cada um dos senhores fizesse uma consideração final. E vamos começar do último a falar, Dom Marcio, se eu dá licença, então, Dom Fernando Rifan, em seguida Dom José Aparecido e, finalmente, Dom Moacir Silva. Bom, o que nós queremos é a paz na igreja, né? O que Bento XVI queria e o Francisco também quer. É a paz litúrgica, é a paz na igreja. Nós somos católicos, não podemos ficar nos mordendo um ao outro por causa de rito. Existe um desenho animado, um pouquinho alemão, que é muito interessante, né? Tinha um sujeito na ponte que estava para suicidar. Está pendurado lá na ponte querendo pular. Aí chegou uma moça perto dele, foi chegando falando assim: mas, escuta, você quer suicidar? Mas você não crê em Deus? Ele falou assim: eu creio em Deus. Então, eu também, que glória, aleluia. Aí foi chegando perto. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Olha, que bom. E foi chegando perto dele. Você é de qual denominação? Eu sou tal denominação, falou lá a denominação dele lá. Ah, que bom, eu também sou dessa denominação cristã, que beleza. Aí ela perguntou assim: mas você é da convenção de 1800 e pouco ou de 1900 e pouco? Aí ele falou: eu sou da de 1800 e pouco. Aí ela deu um empurrão, jogou ele abaixo. Morre, desgraçado, eu sou da de 1900 e pouco. Quer dizer, briga porque um é da convenção de tal e outro é da convenção de tal. A gente não pode ficar brigando por causa disso. Nós somos cristãos, nós somos católicos, temos a unidade, somos debaixo do Santo Padre do Papa, temos que nos amar mutuamente. Agora, imagine, fazer da missa um ponto de polêmica. Não pode ser. Nós somos católicos, temos que nos amar mutuamente e queremos o bem. Claro, fidelidade à doutrina, fidelidade à igreja, à hierarquia, unidade de culto, unidade de doutrina e unidade de governo. É isso que é importante. Vamos rezar. Eu só retomo as palavras de Dom Rifan. Dói no coração de um bispo, de um padre, ver que a razão de ser da sua vida, a Eucaristia, se torne pedra de escândalo. Papa Paulo VI dizia que doía no coração dele saber que Pedro, que é
o sinal visível da unidade fosse razão de escândalo entre os cristãos. Exatamente. Para mim, dói a Eucaristia. Então, que nós não nos prendamos mais a esse tipo de superficialidade em relação à vida, ao coração da vida espiritual da igreja, a fons et lumen da vida da igreja, que é a Eucaristia. Seja qual for o rito em que é celebrada, eu faço dupla genuflexão diante de Jesus sacramentado. Excelente. Creio que foi um momento rico para todos nós esta tarde, tendo como ponto de partida a intenção do Santo Padre, a busca da unidade, ele disciplinando o rito romano e dando a oportunidade dos que rezam bem com a missa de São João 23, continuar rezando com todas as orientações, e lembrando que vivemos uma igreja chamada a ser sinodal, a caminhar juntos, a caminhar na unidade, e portanto, temos que evitar todas essas coisinhas que, às vezes, atrapalham a nossa comunhão. Ruídos que, sem motivo, acabam atrapalhando a nossa caminhada na unidade tão querida por nossos filhos. Então, acho que aqui cada um expôs a temática, foi um enriquecimento para todos nós, e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos nessa tarde, ou começo de noite, refletindo sobre esse documento importante para a vida da igreja. Portanto, em conclusão, já são 6h40 da noite, portanto, 1h40 de seminário. Extremamente intenso, e sinto que as pessoas participam e as perguntas continuam a chegar. Mas, pelo adiantado da hora, não é possível continuar de forma óbvia, né? Agradeço muito de coração Dom Moacir Silva, Dom José Aparecido, Dom Fernando Rifan, e eu vou pedir licença a Dom Moacir e pedir a Dom Rifan para dar a bênção final em latim, já que está surgindo essa questão da língua latina. Pode ser, Dom Rifan? Pode ser. E o senhor faz a oração conclusiva desse nosso evento. Pois não. E se for necessário, a gente faz outro. Hã? Fica à disposição para outros. Esse não, nós vamos fazer mais, se Deus quiser. Tá ótimo. Então, per intercessione Beate Maria Semper Virginis, Mater Ecclesiae, benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super nos et maniat semper. Amém. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.